Oi galerinha, tudo bom? Hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. Nesta aula a gente vai dar continuidade aos conteúdos de semana passada, tá? Então lembra que a gente trabalhou com as transformações químicas na semana passada? Que ela mudava a propriedade, ela deixava de ser o que ela era? Lembra que na transformação química eu tinha um reagente, eu tinha um produto, tá? E nesse produto final ele modificava as suas propriedades. Um exemplo, colocar fogo numa folha. Ele era um fenômeno químico. A minha digestão, o alimento deixou de ser o que ele era. Então, é um fenômeno químico. Hoje nós vamos para transformações físicas e nela as propriedades não se modificam. É como se eu pegasse uma folha e estivesse rasgando essa folha. Como se pegasse um papel, uma folha e amassasse, tá? Não deixou de ser papel, não deixou de ser folha. Se eu pegar uma pedra de gelo e colocar no sol, ele começar a derreter e depois evaporar, ele não vai deixar de ser água, ele vai mudar o estado físico dessa água. Isso é uma transformação física, tá? Olha os exemplos que eu coloquei para vocês. Nessa transformação eu dei o pão, eu cortei o pão. Então, na fabricação do pão eu coloquei o trigo, o óleo, o ovo, o fermento e outras coisas, ele transformou em um pão. Então, é uma transformação química. Mas ao cortar o pão, ele não deixou de ser um pão. Então, é uma transformação física. Outro exemplo, a chuva. Ela evaporou, ela foi lá para o céu, condensou e caiu em forma de precipitação da minha chuva. Ela não deixou de ser água, só mudou o seu estado físico, certo? Quando eu corto um tecido ou eu costuro esse tecido, ele não deixou de ter tecido, ele só foi modificado o seu tamanho, a sua largura, mas ele continua ainda sendo um tecido, por isso é considerado uma transformação física. Quebrando um vidro, ele deixou de ser vidro? Não, ele virou caco de vidro, mas ele ainda é um vidro no processo final, certo? Então, é uma transformação física. Quando eu quebro, gente, uma xícara de porcelana, ela deixou de ser porcelana? Não, eu quebrei só, ela dividiu em 2, 3 pedaços, mas ela continua sendo uma porcelana. Cortar o cabelo. Cortar o cabelo deixou de ser o cabelo? Não, ele vai crescer, ele continua sendo ainda. Então, ele não transformou, não modificou a minha propriedade. Transformação física. Fazer dobraduras, modificou o papel, deixou de ser papel? Não, ele só fez alguns formatos com esse papel, mas o papel continua o mesmo, certo? Cortar alguns legumes para fazer a comida. Deixou de ser cenoura, deixou de ser cenoura? Não, ficou uma cenoura ralada, um tomate picado, então não modificou a propriedade do meu alimento. Aí nós temos alguns exercícios para a gente resolver sobre esse processo físico, tá? Então lembrar que processo químico deixa de ser o que ele era, mudou a propriedade. Processo físico não muda a sua propriedade. Então lá na página 45 de vocês, o exercício 1, ele fala assim: classifique as seguintes transformações em F para física e Q para química. Então, o primeiro, ele tem um pão embolorado, gente, está apodrecendo. Então, o apodrecimento, ele é um processo químico, está deixando de ser pão. Secagem de roupa no varal. A minha roupa não está cheia de água, depois a água não vai evaporar, mudou só o estado físico. Então, ela é uma transformação física. O derretimento de sorvete, ele estava duro, ele só vai derreter, então não deixou de ser sorvete. Então, ele é um processo físico. Batida em carro, gente, batida do para-choque, deixou de ser para-choque? Não, então é uma transformação física. Fotossíntese realizada pela planta, olha lá, ela pega a luz solar, ela pega o gás carbônico e transforma isso, gente, em nutriente e oxigênio. Deixou de ser o que ele era, certo? Então, é uma transformação química. Queima de madeira no fogão a lenha. Eu posso pegar aquela madeira que eu queimei e usar depois? Não, tá? Ela modificou a propriedade. Então, é uma transformação química. Tranquilo? Olha esse outro exemplo. Agora, lá no LA de vocês, a página 22, ele fala assim: classifiquem em química ou física as transformações representadas pelas imagens. Então, eu tenho lá o corte de um tecido. Deixou de ter tecido? Não. Então, ele é físico. Corte de cabelo. Deixou de ser cabelo? Não. Então, ele é físico. Olha a B. Ovo frito. Modificou a propriedade. Lembra? Modificou a cor, modificou a textura, o cheiro, tá? Então, ele é uma transformação química.
Bola amassada, deixou de ser a bola? Não, ela só mudou o formato dela. Então, é física. Química no cabelo, eu tingi meu cabelo, ele modificou a propriedade, certo? Então, ele é uma transformação química. Queima de vela, tá? Lembra que eu falei para vocês, tudo que gera calor e pega fogo, ele é uma transformação química. É uma das evidências que a gente tinha estudado anteriormente. Agora, na página 23, o exercício 3. Marque com um X nos itens que descrevem as transformações físicas da matéria. Então, eu quero só as físicas. A. Secagem de roupa estendida no varal. Sim, ele era líquido e virou vapor. Congelamento de água líquida no freezer. Ela deixou de ser água? Não, só mudou o estado físico, então é verdadeiro. Digestão dos alimentos. O que eu comi, ele não vai passar por um processo de digestão? Ele vai sair diferente? Ele mudou a propriedade, então ele é química, então não é a minha resposta. A D. Fabricação de sorvete de massa, gente. Será que é a fabricação dele? Será que ele mudou a propriedade? Vamos ver a última, depois a gente vê a resposta. Adição de açúcar num cafezinho, tá? Será que aconteceu mais algum tipo de resposta aí? Então, olha lá, nós temos só a E. Então, a adição não deixou de ser açúcar, ele foi só diluído. E a fabricação de sorvete em massa, ele fez uma reação química que modificou a todas as substâncias e formou uma massinha, como se fosse o bolo de caneca que vocês fizeram semana passada. Certo? Agora, o exercício 4, ele pede para a gente correlacionar a coluna 1 com a coluna 2. Na coluna 2, eu tenho 1 para física e 2 para química. Vamos correlacionar lá. Unha quebrada, ela é física, não deixou de ser o que era. Queima de palito de fósforo, mudou, então é química. Fervura da água, não mudou, física. Produção de queijo a partir do leite, ele mudou, deixou de ser leite e virou queijo, então química. Latinha de alumínio amassada, não mudou, então é física. Decomposição de alimento no lixo, lembra que gera um cheiro ruim, solta bastante líquido? Então ela é química. Certo, gente? A gente consegue diferenciar já uma transformação da outra. Agora é com vocês. Vocês têm umas atividades para vocês tentarem resolver em casa. Então eu quero lá, página 46 da apostila, exercício 3. O LA, página 22, exercício 2. Página 23, exercícios 5 e 6. Página 26, exercício 10 e 11. E vocês têm o formulário, não esqueçam de fazer na descrição do vídeo de vocês. Coloquem tudo isso no resuminho de caderno, caderno de vocês. Anotem suas dúvidas que na aula do Zoom eu ajudo vocês. Certo, gente? Tchau, tchau.